Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Quem joga hoje é o Fluminense, pega o Operário do Paraná, time desembarcou lá em Ponta Grossa ontem à noite. Aí rolou, né, aquele encontro com os torcedores, ficam esperando o time chegar ali. E para os jogos, o Beldia deve poupar alguns titulares. Savarino e Bernal, por exemplo, ficaram no Rio, nem viajaram para lá. Quem deve estrear com a camisa do Fluminense é o zagueiro Milan, finalmente. Bora ver como o Fluminense vem para o jogo? Tá aqui no telão, ó. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Milan estreando. E o René na lateral esquerda, ali no meio, Hércules Martinelli. Aí tem uma dúvida entre Ganso e Alisson. Nas pontas, Canóbio e Serna. E o centroavante também é uma dúvida. Castilho ou John Kennedy? Siga aí que o Samuel Xavier vai pro jogo. Ele assumiu um papel de liderança ultimamente, né, no Fluminense, desde a saída do Thiago Silva. Ele respondeu umas perguntas sobre os jogadores lá do Fluminense e sem humildade. Quem é o mais estiloso? Mais estiloso, Samuel. Olha que classe, hein? Todo elegante o Samuel Xavier. Quem é o mais resenha? Mais resenha? René. Olha eles aí no tempo de esporte. Isso já tem mais de 10 anos. Quem é o seu melhor amigo? Meu melhor amigo, o René, das antigas já. Em 2020, quando um jogava pelo Ceará e o outro pelo Flamengo, ficaram conversando depois do jogo. Parece que o Samuel fala: ô, seu juiz, o cara deu um soco, não vai dar cartão, não? Quem é o mais chato? Mais chato, Fábio. Quem é o mais bom? Fábio também. Peço desculpa ao torcedor. Quem é o mais feio? Vou com o menino da base, Kevin. Sobrou até pro moleque, mas vamos dar um desconto também, né? Tava com a cabeça raspada depois do trote, quando subiu da base pro profissional. Só falta o Fluminense. Sabe quando vai fazer a prova da autoescola? Todo mundo da sua turminha foi já fazer a baliza e passou. Agora é a sua vez e você é o último. É o Fluminense na Copa do Brasil. Vai estrear hoje na Copa do Brasil. Essa é a quinta fase. Já jogou o Flamengo, ganhou. Jogou o Vasco, ganhou. Meu Fogão ganhou também. E hoje é a vez do Tricolor começar sua caminhada, 9h30 da noite, contra o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, lá no Paraná, que é a casa do Operário. Um estádio com capacidade para 10 mil pessoas. É um rival inédito, onde o Fluminense pretende dar fim a um jejum de quase 20 anos, já que o último título do Fluminense na competição foi lá em 2007. A gente está falando de jejum dessa competição, tá bom? Bora ver o VT da preparação do Fluminense, Rodô. O caminho para mais uma disputa de Copa do Brasil para o Fluminense começa hoje, e longe de casa. O tricolor viajou para Ponta Grossa, no Paraná, onde pega o Operário. O Flu está nas 3 principais competições do país e o objetivo é lutar por título em todas. No ano passado, o time de guerreiros conseguiu chegar até a semifinal contra o Vasco, mas acabou dando adeus nos pênaltis. Agora o tricolor quer mais, já que a única conquista aconteceu em 2007. O Flu chegou no Paraná empolgado após a última vitória em cima do Santos. Porém, com um calendário apertado e 4 viagens em pouco mais de 2 semanas, Zubeldia deve rodar o elenco. Com isso, alguns jogadores terão chances de aparecer. O técnico decidiu poupar Savarino e Bernal, que nem viajaram. A defesa também terá mudanças, com o objetivo de evitar o desgaste da equipe. Sob o comando de Luiz Zubeldia, o tricolor acumula 66,7% de aproveitamento em 28 jogos. Na Copa do Brasil, o Flu tem um bom retrospecto como visitante. 51% de aproveitamento fora de casa no torneio. Algo bom, já que o Operário ainda não perdeu em casa nesse ano, com 5 vitórias e 6 empates. O segundo duelo será no Maracanã, no dia 12 de maio. E o Flu já quer sair com um bom resultado para iniciar bem a competição e fazer uma Copa do Brasil melhor que 2025. Muito bem. Não, o Tartar é mais novinho do que 2007, né? O Tartar tava, não. O Tartar... Tu lembra, Cris? 12, né? Não, 10, 12. o Tartar é mais pra frente. Tem praticamente a minha idade. É, o Tartar é mais pra frente. Olha aí, põe aqui na tela, no meu super telão, a provável escalação do Fluminense pra essa partida. Cadê? Deixa eu ver aqui, tá certinho. O Fábio no gol, Samuel Xavier pelo lado direito, Ignácio e Milan. Essa é a dupla de zaga. René, Hércules, Martinelli, Ganso, Canóbio, Serna, Castilho.
por aí pra você, ô Caio Caesa, essa escalação do Fluminense? Acho que é por aí. O Zubeldia pode mesclar também, né, na Copa do Brasil. Não que eu concorde, tá? Acho que o Fluminense, pelo adversário que tem, tinha que ir com força máxima total, assim, dentro das suas possibilidades. A gente tá vendo aí uma dupla de zaga que não é a usual do clube. O Fluminense vai enfrentar o Operário, que é atual bicampeão paranaense, né? É o 7º colocado, se não me engano, da Série B nesse momento. Não é um clube bobo, tá invicto esse ano jogando dentro de casa. Um gramado bem ruinzinho que o Fluminense vai pegar hoje. Então a tendência é que seja um jogo bem difícil. O Fluminense vai ter que jogar bola para vencer o Operário e, se quiser, já construir uma certa vantagem para o jogo de volta. Não é parada fácil que o Fluminense enfrenta, apesar de enfrentar um clube de Série B. O Operário é um clube já acostumado a jogar contra os clubes da Série A, joga contra Curitiba e Atlético Paranaense direto, jogou contra o Vasco na Copa do Brasil do ano passado e a gente teve muito problema lá, né? O Vasco empatou lá, eu falo a gente, é auto-falho, né? O Vasco empatou lá contra o Operário e depois empatou em São Januário também, chegou a estar perdendo nas disputas de pênalti, o Léo Jardim pega 2 cobranças, o Vasco vira e se classifica, então o Operário tem capacidade de complicar a vida do Fluminense, mas eu acho que com esse time aí, esse que está na nossa tela, principalmente do meio para frente, que eu sempre falo que o Fluminense tem muita qualidade, Martinelli, Hércules, Ganso, o Savarino não viajou, né? Então o Ganso vai ser titular jogando pelo meio. E Canóbio, Serna e Castilho também é um ataque de respeito, assim, um ataque suficiente para o Fluminense conquistar uma vitória importante em Ponta Grossa. Então acho que o Fluminense tem tudo, se jogar futebol, para conseguir pelo menos um empate, uma vitória mínima, para trazer para o Maracanã uma condição legal para conseguir passar de fase. Daqui pra frente, inegociável, potente. Fábio no gol, é o titular. Samuel Xavier e René também são potentes. Aí eu acho que o grande assunto seria a dupla de zaga, né, o Vini Casagrande, como o Caio levantou. Mas também a gente traz esse debate aqui na parte do Fluminense sempre que a grande questão do Fluminense na temporada é a zaga, né? Porque de resto tá tudo muito alinhado, tá tudo muito potente. Vocês sabem, eu não gosto de negócio de ficar poupando ou coisa para uma competição, ainda mais para uma competição como a Copa do Brasil, mas a gente já comentou o mês de maio aqui, né? E a gente entende que é uma coisa bem mesclada ali, Vini Casagrande. Eu acho que pode ser por aí. E a questão da zaga, ela já é uma questão mesmo com a dupla titular. Você concorda comigo? Concordo plenamente com você, Fernandinha. Mas assim, com todo respeito ao adversário, independentemente do time do Fluminense que entra em campo hoje, o Fluminense tem total favoritismo para poder ganhar a partida e assim caminhar a classificação. Inclusive, acho que essa tem que ser a preocupação do Fluminense. Já encaminhar a classificação já nesse jogo de ida, para no jogo da volta você poder poupar ainda mais jogadores pensando na sequência de partidas que vai ter nesse futebol brasileiro. Então acho que esse time aí tem totais condições de vencer, acho até que vai vencer, não vou dizer que é obrigação, porque é difícil falar de obrigação no futebol, porque tem o outro time também, o adversário que também trabalha para poder vencer, mas de fato o setor defensivo tem sido aí a dor de cabeça do técnico Zubeldia, não só nessa temporada, desde quando ele chegou ao Fluminense também. Exatamente. Bota aí, então, a gente colocou a provável escalação do Flu, que joga hoje contra o Operário, e é provável, como a gente colocou aqui, o zagueiro, o Julian Milan, ele faça finalmente a sua estreia hoje pelo Fluminense. O colombiano foi contratado há quase 2 meses, por 25 milhões de reais, e ainda não tinha ganhado uma oportunidade. O Zubeldia disse que estava vendo a melhor possibilidade para o jogador, estava num período de adaptação ao futebol brasileiro. O Milan, ele foi um dos destaques do Nacional do Uruguai, então com Freitas e Gemes poupados, a tendência é que a zaga do Fluminense para hoje seja composta, como a gente colocou no nosso pertelão, Milan e Ignácio. Pode ser, talvez, Vene, a gente falando de reservas e tal, pode ser a grande boa notícia do Fluminense para a temporada, porque são nesses jogos que a gente começa a ver coisas que em outras oportunidades a gente acaba não tendo, Vini Casagrande. E Fernandes, o Beldia justificou dizendo que estava vendo o melhor momento para poder fazer a estreia desse jogador. Não tem melhor momento, né? Um jogador que custou 25 milhões de reais, colombiano, era destaque na sua ex-equipe. A gente está vendo a dupla de titular sendo poupado. Você vai botar qual jogador para poder atuar nesse momento? Óbvio que tem que ser ele, até porque o torcedor tricolor está ansioso também para poder assistir esse jogador em campo e pode ser uma grata surpresa em um setor, como a gente já mencionou aqui, que tem sido o problema para o Zubeldia nessa temporada. Então chegou o momento ideal. E diante de um adversário que nem vai exigir tanto dele assim. Isso precisa ser dito, né? Com todo o respeito do mundo ao adversário, mas não é um clube da Série A. Mas o zagueiro, quando
ele é nota 6, ele complica qualquer partida. Hein? É ou não é? Qualquer jogo, aí a câmera dá um close no rosto do jogador, você já se estressou. A bola não tá nem perto dele, tu já tá estressado. Sabe, Vene Casagrande? No primeiro domínio você já sente um calafrio. Não, é ou não é, Caio? Mas eu acho que o torcedor, do Fluminense, ele tá tão querendo buscar uma dupla ideal ali na zaga, sim, que ele tá querendo até ver outras opções. Você concorda comigo, O torcedor do Caio? Fluminense, inclusive, queria que ele já tivesse estreado antes, né? Que ele tivesse essa oportunidade antes para ver mais desses jogadores. O Beldia estava muito receoso para fazer essa estreia, né? Para colocar o Milan ali como zagueiro titular. E agora ele vai ter essa oportunidade contra o Operário, num gramado que não é dos melhores, né? Mas quem sabe o Fluminense não acha nessa oportunidade o seu zagueiro ideal ali, alguém que vá tomando a posição. As informações são de que ele vem treinando bem, né? Que ele só não estava entrando no time por conta dessa questão do Zubeldia não ter ainda essa confiança de trocar a dupla de zaga. O Zubeldia fala muito que é difícil você trocar a dupla de zaga durante o campeonato, que você tem que trabalhar, tem que ter tempo para treinar, enfim. Mas agora, quem sabe, o Fluminense não arruma essa solução para sua zaga, numa contratação que custou bastante dinheiro aos cofres do clube. Muito bem, um jogador que vem sendo decisivo para o Fluminense nessa temporada é o John Kennedy. Isso não é nenhuma novidade para o torcedor tricolor. Para se ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro, até o momento, o atacante marcou 5 vezes no torneio, 2 a menos que o artilheiro Carlos Vinícius do Grêmio, que é uma potência, é um super jogador, tá arrasando lá no Grêmio. E teve um impacto direto com 11 dos 23 pontos conquistados pelo time. O John Kennedy trava uma disputa aberta com o argentino Rodrigo Castilho pelo posto de titular como referência de ataque. Eles vêm se alternando de acordo com o tipo de jogo que o Zubeldia propõe para cada partida ou conforme a característica do adversário. Dos últimos 6 jogos, cada um foi titular em 3. Já é a segunda temporada mais artilheira dele pelo clube, atrás apenas de 23, quando ele fez 12 gols e um dos gols mais especiais da vida do Cris. Errei, Cris! Ô, Vene Casagrande! Mais especial, né, Aí Cris? quando você pega um jogador que já tem esse carinho, essa lembrança boa, ele ganha um pouquinho de pontos, Vene Casagrande? Ganha. A gente está falando de um ídolo da torcida tricolor, sem sombra de dúvidas, um jogador que estava performando bem, inclusive, para surpresa de muita gente, não pra gente. A grande questão de John Kennedy é a continuidade, porque a gente sabe que em determinado momento ele acaba perdendo um pouco o foco, o que eu acho que não aconteceu. Eu acho que a briga aí é muito também pelo Castilho ser um bom jogador. Sim. Foi contratado, inclusive, assim, o dinheiro chamou a atenção, o alto valor investido para trazer esse jogador. Então é uma briga sadia, uma briga boa, quem tende a ganhar é o próprio Fluminense, porque estamos falando de 2 jogadores de qualidade. E te respondendo, Freitas e Canhoto também. Então a gente tem realmente um jogador, porque às vezes a gente tem uma mania de pedir o zagueiro, mas o zagueiro também tem pé legal, sabe? É igual Sim. o lateral. Você quer... eu quero quem? Alex Telles ou Vitinho? Gente, um é direito, um é esquerdo. Não é desse jeito também. Não é qualquer um que faz... Ou não é o Puma Rodrigues, que vai na direita, que vai na esquerda, né? Tem zagueiro também que joga os 2 lados, mas tem zagueiro que não joga. Então, pro torcedor tricolor pensar legalzinho, se esse rapazinho aqui jogar bem, ele pode sim substituir o Freitas, porque eu acho que é a grande questão do torcedor, que o Gêmeos tem indo muito bem, né, Caio? Sim. O torcedor do Fluminense já está ansioso por essa estreia há muito tempo. Não vou falar por todos os torcedores do Fluminense, né? Mas a grande maioria dos que eu conheço questiona muito a titularidade do Freitas, então é uma oportunidade para o Milan tomar essa vaga aí também. Vamos fazer o seguinte, quero saber de vocês o que esperar desse Fluminense que vinha nadando de braçada, meu irmão. Aqui, ó, Phelps. Aí teve uma marolinha na piscina, parece que era um terremoto. E agora parece que as coisas estão começando a se ajustar. Bati no trono. Tem que ir para lá para conseguir um resultado, segurar lá na Ponta Grossa, ou tem que ir para jogar e fazer o resultado e voltar e já com um pé e 4 dedos no... Eu sou sempre adepto de você estar na chuva para se molhar, meu parceiro, em todos os segmentos da tua vida. Tu vai estar lá no meio do caminho, vai pensar, não, agora eu vou dar uma segurada. Vai segurar quando tiver 3-4-0, aí beleza, mas até então eu acho que o Fluminense tem que jogar para fazer o máximo de gols possível. Afinal de contas, a gente sabe como é a loucura do nosso calendário, né? O calendário do futebol brasileiro é um calendário que é um jogo atrás do outro e já tem aí
aí pelo menos umas 2 semanas que a gente está tendo jogo quarta, domingo, e vai assim até a Copa do Mundo. Então, assim, pode ser importante fazer um bom resultado lá hoje para que no jogo de volta o Zubeldia possa preservar um ou outro, pensando em Campeonato Brasileiro. Quer ver o campinho deles? Eu adoraria. Quer ver o campinho? Até porque eu estou na dúvida. Se o Zuzu vai escalar o time principal ou se ele já vai mesclar alguns jogadores, entendeu? Engasguei. Você aponta pro grosso. Eita, ferro. Vou botar força máxima. Perdão, gente, eu tô um pouquinho... Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio e Milan. Olha o... Milan vai fazer a estreia dele. Milan vai Quem estrear hoje. Milan é o... Filho do Máscara? Do Arrasca, Milano. Ah, Milano. René na esquerda, Bernal e Martinelli. E aí o menino que veio do Ceará, do Fortaleza, gente. Hércules. O Hércules vai tomar outra dura, porque os caras deram uma dura nele, porque tiraram ele pra botar o Bernal. É verdade. Canóbio, Ganso ou Alisson? No lado esquerdo, Serna. E no ataque, JK ou Castilho. E aí, jovens? Acho que é esse time mesmo, não tem muito o que mudar. Acho que é um bom momento para estrear o Milan, até para saber como ele está fisicamente e tecnicamente. Pelo que eu vi, pelo que eu andei estudando do Milan, ele tem uma característica bem parecida com a do Freite, um jogador canhoto, que tem uma boa bola longa, que tem boa velocidade também. Vamos ver como é que ele se porta. Mas o mais importante desse jogo é o Fluminense conseguir colocar em prática tudo que tem de melhor para poder vencer, porque ele vem para o Rio de Janeiro para enfrentar a Chapecoense, depois tem 3 jogos fora de casa, e um deles é lá no topo da montanha contra o Bolívar. Verdade. 3 jogos fora, sendo 2 deles da Libertadores. É difícil, a gente acabou de falar isso aqui com relação ao translado, né? Você tem que viajar bastante, você tem uma quantidade de jogadores interessantes para poder mesclar, para poder preservar os caras sãos, né, com relação a lesões, porque quando você se machuca, você perde muito tempo, não só para se recuperar da lesão, mas também para se recondicionar fisicamente. E eu posso falar para vocês por experiência própria, é muito difícil você voltar no mesmo ritmo e do mesmo jeito que você parou. Então, ter essa gestão de grupo, ter essa gestão de carga sendo feita de uma forma bem interessante e respeitando muito bem a individualidade de cada atleta, vai fazer das equipes jogarem com seus melhores jogadores durante mais tempo. E o Fluminense tem a chance, com todo respeito ao Operário, que vai jogar em casa lá em Ponta Grossa, deve ser forte jogar lá em Ponta Grossa, só que o Fluminense, como time de G4 da Série A, tem que impor sua força, tem que fazer o resultado o quanto antes para poder preservar os caras que tiverem que ser preservados, para poder deixar os caras o mais saudáveis possível, para poder pegar essa carga de 3 jogos fora de casa, e um deles é contra o Bolívar, que costumava dar trabalho. Hoje em dia tá dando muito trabalho, não, mas jogar na altitude é sempre ruim, né, galera? É sempre difícil. E, Fernandão, eu não sei se você vai concordar comigo. Talvez essa linha defensiva que a gente tá vendo ali, Samuel, Inácio, Milan e René, seja a reserva? Acho que com a ausência do René. Acho que o René, você acha que o René ainda é titular? Ainda mais pelo último jogo. Pelo penúltimo, pelo jogo do Flamengo e pelo jogo do Santos. Acho que sim. Porque eu tenho as minhas dúvidas. Confesso a você que eu estou começando a ficar com as minhas dúvidas. Eu acho que o Arana possa estar, talvez ele possa estar nesse processo de assumir a titularidade de lateral esquerda do Fluminense. Eu acho que hoje pode ser esse pontapé inicial. Vamos ver, porque no final de semana tem mais coisa pela frente. O Fluminense tem um jogo importante contra a Chapecoense, que é um adversário mais frágil, mas eu acho que pode ser um indicativo de que o Guga ganhou a vaga pelo lado direito e de que o Arana ganhou a vaga pelo lado esquerdo. E aí, obviamente, a zaga é James e Freitas, né? Até porque o Milan a gente viu pouco, mas quem sabe se o Milan também não estrear bem, não faça um bom jogo, já deixa uma ótima impressão, essa primeira impressão, ele consiga ter um pouco mais de sequência e possa ter uma oportunidade entre os titulares. Mas eu acho que o Zubeldia ele faz bem. Ele faz bem porque o Milan eu já queria ver há bastante tempo, só estava treinando, a gente não sabe direito o que estava acontecendo, o motivo dele não ter essa oportunidade antes, e vamos ver se de fato ele vai ter hoje à noite. E depois do meio para frente você tem o Martinelli que está voltando, não jogou o último jogo, então eu acho que é bem válido ele começar. O Bernal estava lesionado até pouquíssimo tempo, voltou agora também, está retomando a quantidade que ele precisa de minutagem, então vale a pena tê-lo. Acho que Ganso e Alisson, o Zubeldia falou sobre a dificuldade do Alisson jogar com tripé no meio campo, como foi contra o Santos. Então eu acho que o Ganso
pode começar o jogo hoje. E aí depois lá na frente, Canóbio de um lado, Serna do outro, todo mundo tá careca de saber já. Fecha o olho e já pode ir. E eu acho que de centroavante também hoje, o Fluminense está bem servido. Você acompanhava do campeonato italiano? Gosta do campeonato italiano? Eu gosto. Eu tenho gostado mais desses últimos anos, inclusive. Você já viu algum jogo da segunda divisão? Ah, não, aí é difícil. Ou de Copas? Da Copa da Itália? É. Já. Que tem time que faz controle de carga também. Joga com o time A e com o time B. Eu queria te perguntar se você viu o Milan A e se você, quando eles botaram um controle de carga, se você já viu o Milan B. Ou você não viu ainda. Eu ainda não consegui, ainda não tive essa possibilidade. Ver o Milan B jogar, não. Não, é porque o Milan A, ele estava sendo muito escolhido, entendeu? Não estava dando espaço pro Milan B. O Milan B jogar. Muito boa essa, hein? Muito boa. E ver, só completar o que ele falou. Meu irmão. É que... Caiu a pauta do Thiago que ele não entendeu, então agora vai perder também. Não, é porque o Falou também parecia que era o Bial, né? Nos 9 anos de jornalismo. Falou Bete Luquez, como diz o vídeo. É porque o Amêndola falou do René e do Arana. Pode ser que mude com relação ao cara que joga na frente deles. O Savarino sendo titular pelo lado esquerdo, você precisa muito mais daquele cara agudo jogando pelo fundo. Verdade. Pode ser que jogue o Arana, porque o Savarino sai do lado para dentro e o Arana tem mais a profundidade para fazer do lado esquerdo. Quando joga o Serna, que é um cara que ataca mais a profundidade, você pode ter o René, que venha mais por dentro. E aí são mecanismos que o Zubeldia tem para poder utilizar quando ele achar necessário, dependendo do adversário. E eu acho bem interessante ele ter essa variedade de jogadores com essa versatilidade de características. E aí faz o Fluminense muito mais potente e podendo mudar de um adversário para o outro. É bem isso. Gostei da sua análise tática. Vamos fazer o seguinte, vamos ver Essa semana eu tô dando umas travadas, né? Entendeu? Eu falei, Mas você tá com TIM Ultrafibra? O que é? Tá com TIM Ultrafibra? Tô, mas o problema é que o HD que tá pifando aqui já. Vamos lá. Evolução desse Fluminense, desse ataque do Flu. Ó, evolução do ataque tricolor. Everaldo Mascando em 25, 50 jogos, 8 gols. No Brasileirão, né, galera? Castilho e JK no Brasileirão, 26, 19 jogos, 8. Olha! Peraí, isso é pra printar. Vou tirar até minha cadeira que eu roubei da Gardena aqui. Mais uma coisa. Ó, ela falou que ia chamar a gente pra ir no negócio dela, hein? Eita! Castilho, Ibra brasileiro. Argentino. E o JK tem o mesmo número de gols de Cano e Everaldo no ano passado. Com 31 jogos a menos. Ainda tem 31 jogos pela frente. O Fluminense foi bem, cara. A agilidade que o Fluminense foi ao mercado para trazer o Ibra. O Castilho. E o Ibra não tem nada com isso, tá? O Castilho não tem nada com isso. A gente só faz isso para irritar o Fernandão. Foi muito bem. E o JK sendo recuperado pelo Zuzu. Notícias boas pro Fusão, Bigodeira. Notícias boas, e assim, a gente tem que contextualizar também que em 2025 o Cano estava fora por muito tempo, né? Ele ficou lesionado por um longo período. O titular foi o Everaldo, que não fazia gol há 4, 5 meses, alguma coisa nesse sentido. Então isso também acabou que ficou muito... o Everaldo acabou ficando sobrecarregado e não conseguiu retribuir a confiança que lhe foi dada pelo técnico naquela época, né? Então, assim, eu acho que isso acaba influenciando. Hoje a gente tem um cenário completamente diferente. A gente tem um John Kennedy que muita gente não acreditava que poderia dar a volta por cima. Acho que ele ainda está nesse processo. Ainda tem mais aí 6 meses para se provar. Mas esse início / meio dele tá muito bom. Tá muito bom. Eu tô gostando muito. E ele tem, além, eu acho que fisicamente ele tá muito bem, ele tá tendo um entendimento muito interessante do jogo, né? É um cara que a gente falava aqui, tá fazendo, por exemplo, a parede, de uma maneira que a gente não via ele fazer. E isso tá gerando jogo para o restante dos jogadores. Não só para o Savarino, mas para o Lúcio também, quando o Lúcio estava bem, próprio Canóbio, o Serna, enfim, tá dando conta do recado. E aí chega o Castilho. Muita gente fala, mas e aí esse Castilho? Aí nos primeiros jogos ele não foi tão bem, mas parece também que está começando a deslanchar, está passando a terceira marcha. Então eu acho que o Fluminense hoje está bem servido. E o que mais me agrada, e aí, assim como o Zubeldia, o Léo Jardim também está começando a fazer isso no Flamengo, são 2 estrangeiros, né? 2 treinadores que não são brasileiros, que estão mudando muito a forma do time jogar dentro dos jogos. O Zubeldia já falou várias vezes
Porque se houver necessidade, vai colocar Castilho e John Kennedy. Muda o modelo do jogo, muda o estilo do time. Por quê? Porque é uma alternativa. E quando você tem esses caras à disposição, você tem que usar e abusar. Afinal de contas, estão fazendo gol e estão ajudando o time. E só para completar o que a Amêndola falou com relação ao contexto, é interessante também a gente dizer que o time de 2025 não estava mal. Verdade, o Fluminense verdade. classificou direto para a Libertadores, depois de uma arrancada muito grande, e mesmo assim, os atacantes... 25? É. E foi muito bem na Copa do Mundo. É isso aí. Foi. Não, e mesmo assim, os atacantes não conseguiram fazer os gols. Porque às vezes a gente fala, mas pô, como é que o cara vai fazer gol se o time estava O tão mal? Fluminense caiu pra quem na Copa do Mundo? Caiu pro Chelsea. Chelsea. João Pedro fez 2 gols. Isso aí, caiu pro Chelsea, foi o campeão, João né? Pedro. Que ganhou do PSG. E o Chelsea que perdeu do Flamengo. É isso aí. Ou seja, que perdeu pro PSG, que perdeu pro Chelsea. Bayern. E tem o Bayern no meio também. Ou seja, Flamengo campeão do mundo. E agora, Vini Show? Vamos ver as últimas campanhas do meu, do seu, do nosso Flusão na Copa do Brasil. Em 21, caiu nas oitavas pro Galo. Quartas. O Galo também toda hora tá ali incomodando, mas não ganha nada. Nada. O Nada. Atlético Mineiro tem que pegar o Botafogo, porque o Atlético Mineiro é o maior freguês da história do mundo pro Botafogo. 21 acho que ganhou. Então ninguém liga. Em 22, caiu na semi pro Coringão. Em 23, caiu nas oitavas para aquele time. Sampaoli era o treinador já. Jorge Sampaoli. Em 2024, caiu para o Juventude. Caramba, no Maracanã, aquele 2-2, não foi? Tinha perdido lá e aí aqui empatou. Perdeu lá, né, irmão? Perdeu lá. E aqui toma um gol logo no início, contra o Juventude. E que quebra o esquema todo. E ficou aquela pressão, mas Jesus désolé. E em 25, caiu para o Vasco, que fez a final com o Corinthians e que perdeu também. Onde pode chegar o tricolor das Laranjeiras na Copa do Brasil de 2025, meu capitão? Já vê, o Fluminense tem condições de chegar bem longe. Porque... Tá dando uma volta do cacete para responder onde pode chegar. Chegar bem longe, pô. Chegando bem longe nas finais, pô. Nas quartas, nas semis. Por quê? Porque é um time que tem um elenco bem interessante. Tem conseguido mudar o jogo. Enfim, eu gosto do time do Fluminense bastante. Mesmo sem o Acosta, tá? A gente não sabe quando ele volta, mas... Eram 4 semanas, né? Eram 4 ou 5 semanas. Mas ele tá fazendo falta. E faz muita diferença. Eu encontrei um tricolor aí na rua, ele falou, mas o Fluminense... Eu falei, cara, dá uma olhadinha, pega o YouTube, vai lá no YouTube. Não vai pegar, não. Dá uma olhadinha no vídeo do Acosta. O que esse cara pode fazer, que tava começando já a fazer isso esse ano, infelizmente... Olha isso aqui, de olho neles. Bota na tela, Vini Show! 8º colocado da Série B do Brasileirão e o atual campeão paranaense. Mesmo com o Atlético, Paraná Clube, Coritiba, né? Paraná Clube também, sejamos sinceros, né? Já foi? Já foi, só esqueceram de avisar. É. Treinador, o professor de La Casa de Papel, Luizinho Lopes, e o melhor jogador do time de destaque é o Bosquilha, que a gente conhece. Isso, bom jogador. Da época do Corinthians. É um estádio acanhado chamado Germano Krieger. Que fica onde? Na Ponta Grossa. Na Ponta Grossa. Na Pontinha Grossinha. Exatamente. Nesse contexto aí, a pontinha grossinha... Ela pode gerar muitos problemas. Verdade seja dita. A palavra em Ponta Grossa é superação? Não. A palavra em Ponta Grossa... Olha... É resistência. Mas é persistência. Ai, meu Deus do céu. Cara, engraçado, o Bosquilha tá lá também. Esse cara é bom jogador, cara. Esse moleque apareceu com uma expectativa grande pra caramba. Do Corinthians. Aí machucou. Cara, mas Ponta Grossa é bem legal. Agora, sem zoeira, sem quarta série, eu já estive na Ponta Grossa. Poxa, é muito legal. Você ficou quanto tempo lá na Ponta Grossa? Eu fiquei uma semana na Ponta Grossa. Foi feliz lá? Eu e um amigo meu, Marcão. Foi feliz lá? Com certeza. Tem muito tempo atrás. Marcão morava lá na Ponta Grossa. E o que você sentiu lá? Aí, Obina morou lá há muito tempo. Obina, com certeza, morou. Quem mais morou lá, Fernando? Barbosa, tá sempre lá, pô. Não, Barbosa nasceu lá. Pera, tá vendo esse prédio aqui? Aqui atrás tem uma comunidade de argentinos. Foi onde Barbosa nasceu. Bom, o que é, Vinícius? Ele... Largou, né? Largou. Tá conversando com o Thiago. Pedrinho, bota aquela, por favor, Pedrinho. Vini Show, abre o microfone
e faça essa pergunta para ele. O Fluminense tem obrigação de vencer na Ponta Grossa? Deu uma escorregada ali no final, né? Falando de Ponta Grossa, ficou até nervoso, né? Isso é pra quem? Pra mim ou pro Mendonça? 3 Os na palavra. Fala de novo Ponta Grossa, Vini, por favor. Ponta Grossa. Agora tinham 8 S's. Mais uma, Vini. Ponta Grossa. Eu tô falando, pô. Você quer que a pergunta seja pra mim e eu te faça outra? Eu não sei. Ele que a pergunta soltou no ar, tem que direcionar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vinicius, eu vou te responder e eu vou fazer outra pergunta pra ele, porque ele não vai ter como fugir da minha pergunta, tá? E sim, o Fluminense tem a obrigação de vencer lá em Ponta Grossa, tá? E independente, tem a obrigação. Agora, o Fluminense tem a obrigação de passar neste confronto para a próxima fase da Copa do Brasil? Não, como já falei. Não tem, não. Mas tem a obrigação da Libertadores, mas não tem na Copa do Brasil. É impressionante, cara. É impressionante. Como já falei. Ele é o rei da hipocrisia. Como já falei. Essa frase é forte. Essa frase é bem forte. É bem forte. Tô brincando, amigo. Como já falei, são 2 jogos. Coisas podem acontecer. No caso da Libertadores, são 6 jogos. 3 fora. Tudo que eu tenho a dizer tem um embasamento dentro do que eu acredito. E eu não vou me sentir ou me deixar, porque pressão é uma coisa. Guarda essa, porque pressão é uma coisa. Se sentir pressionado é outra totalmente diferente. Não. E eu tô muito tranquilo. Muito tranquilo. São 2 jogos. Isso é bom. Isso é bom. Deu uma peladinha de leve com o maluco depois. Irmão, pô, barulho do caramba acordar o garoto. É mesmo? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.